Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, na nossa videoaula de hoje eu vou estar ensinando a vocês a criar um dashboard de gestão de venda e estoque, tá? Utilizando as ferramentas Self-Service BI, Power Query e Power Pivot. Tá? Um dashboard totalmente performático utilizando essas ferramentas que dão aporte para desenvolver dashboards. E o período desse dashboard, pessoal, compreende de 2015 a 2021, 6 anos, tá? Eu vou estar apresentando ele, eu já desenvolvi ele, e eu vou estar ensinando aí nessa videoaula, né? Vai ser mais de uma videoaula, essa é a nossa primeira videoaula. Eu vou estar ensinando a vocês passo a passo, desde a importação da base de dados, o tratamento da base de dados no Power Query, utilizando o conceito de ETL, né? Extract, Transform e Load, ou seja, extrair, transformar e carregar. Após isso, eu vou estar ensinando também a desenvolver a tabela de calendário totalmente performática, automatizada. O que quer dizer isso, automatizada? Na medida que a base de dados for sendo atualizada, alimentando novos dados, automaticamente a tabela de calendário já vai buscar da base de dados essas informações. Que nós temos dois tipos de tabela de calendário, a estática e a automática. A estática, ela de acordo com o período, a quantidade de dias que você determina dentro do período da base de dados. A outra, ela vai se atualizando automaticamente. Utilizando o editor avançado da linguagem M no Power Query, eu vou estar ensinando a vocês a desenvolver essa tabela de calendário e as outras tabelas dimensões que vai trabalhar em conjunto com a tabelas fato. Tá ok? Eu vou estar apresentando agora para vocês a tela do dashboard, como foi feito, tá? E eu vou estar ensinando vocês a passo como chegar nesse projeto. Então vamos lá, vou maximizar o Excel aqui. Então esse é o nosso projeto que nós vamos estar desenvolvendo na nossa videoaula, tá? Um dashboard de gestão de vendas e estoque, onde nós temos aqui os cartões de informações, que tem faturamento, custo, a margem, itens com estoque abaixo do estoque de segurança, o valor do estoque, o custo de recompra, aqui um gráfico de faturamento anual, a participação, o share por tipo de cliente, faturamento do top 5 clientes, o estoque do top 5 produtos, tá? Aqui os itens com o estoque abaixo do estoque de segurança, estoque dos top 3 fabricantes, estoque por localização, os famosos SKUs, e o estoque por centro de custo. Tá? Aqui nós temos os filtros, onde foi separado filtro por vendas e o filtro por estoque. Aqui a gente compreende do ano 2015 a 2021, tá? E aqui o estoque por localização, SKU e por centro de custo. Aqui eu inseri 3 GIFs animados, compreendendo a parte de logística, né, de armazenamento, tá ok? Eu vou estar ensinando como buscar isso aqui também, tá? E nós vamos estar trabalhando isso aqui. Então aqui nós temos a planilha de apoio, que foi desenvolvida, para poder chegar nesse resultado aqui, tá? Aqui nós temos aqui, eu vou entrar no Power Query, no editor Power Query. Se ele carregar, então vamos lá, editar. Aqui nós temos, só para mostrar para vocês, nós temos aqui, ó, tabela fato estoque, tabela fato vendas, tabelas dimensões, de calendário, de tipo cliente, de centro de custo, de clientes, de produto, de SKU. Aqui nós vamos fazer todo o tratamento quando importar a base de dados, tá ok? Totalmente tratada. Vou fechar. Aqui nós vamos no Power Pivot, onde nós vamos fazer o relacionamento da tabela fatos com a tabela dimensão, tá? Aqui as medidas DAX, que compreende a venda e estoque, tá ok? Fechar.
E, por fim, o nosso projeto aqui, pessoal. Tá ok? Então, o que eu vou fazer? Vou criar um arquivo novo no Excel. Ok. Opa. Aqui eu vou fixar a barra de ferramenta. Vou minimizar e vou fechar o nosso projeto. Então, vamos lá. Partir do zero. Mão na massa. Então, vamos lá. Primeira etapa, nós vamos importar a base de dados. Como nós vamos estar fazendo isso? Nós vamos no menu dados aqui, ó. Menu dados. Tá ok? Menu dados. E nós vamos aqui, ó. Obter dados. Ferramenta aqui no grupo obter, transformar dados. Tá ok? E nós vamos aqui, ó, obter dados. Então, nós temos várias opções aqui, pessoal, quando a gente utiliza as ferramentas Self-Service BI do Excel, né, que é o Power Query e o Power Pivot. Aqui nós vamos estar utilizando a primeira etapa, que é importar a base de dados, que é o quê? A primeira fase do ETL, Extract. Então, aqui nós vamos estar utilizando uma pasta de trabalho do Excel, mas nós temos aqui a opção texto, CSV, XML, JSON, PDF, de uma pasta SharePoint. Também nós temos as condições de importar da web, né, de um site da internet, para poder fazer o tratamento e desenvolver um projeto de dashboard. Então, nós temos várias opções aqui, ó, do banco de dados do Access, SQL. Então, nós temos uma gama aqui de opções do Azure, plataforma Power, serviços online, de outras fontes, aqui, ó, web, que eu falei para vocês aqui, ó, web. Então, pessoal, nós temos N opções aqui. Então, nós vamos para arquivo. Do Excel, pasta de trabalho, cliquei e nós vamos estar buscando. Onde está? C, a nossa raiz aqui. Nós vamos na pasta Projeto Dashboard Externo. Duplo clique em aula e vou buscar aqui, ó, base vendas estoque. Essa daqui, vamos importar. Então aqui nós vamos começar a importar. Então nós temos aqui, ó, F estoque e F vendas. Então nós vamos utilizando essas duas aqui, ó, essas duas. Então clico primeiro em estoque. Pessoal, vale lembrar, quando a gente começa a fazer a etapa do Power Query, você fez a importação, nós temos opções aqui, ó, de carregar e transformar. Então, nunca de primeiro momento utilizar a opção carregar. Mesmo que você analise aqui o menu, a sua base de dados, como que está, tudo, se tiver de acordo com o que você tem na sua base, na planilha, mesmo porque não faça essa opção de carregar, tá? Sempre transformar dados. Por quê? Nós vamos fazer o quê? O próprio conceito da ferramenta diz ETL. Nós vamos extrair, transformar. O que seria transformar? Nós vamos tratar essa base de dados. E depois, por último, carregar. Tá ok? Então, sempre nós vamos com a opção aqui, ó, transformar. Beleza? Então, vamos lá. Então, transformar dados, primeira etapa. Então, tá aqui. Primeira etapa, F estoque. Agora nós vamos importar a F vendas. Aqui, ó, opção. Nós vamos aqui. Opção nova fonte aqui, ó, onde a setinha está apontando, tá? Então vamos lá. Nova fonte. Outras fontes. Não. Do arquivo, pasta. Novamente. Base de dados, base vendas estoque. Importar. Eu vou pegar F vendas. Mesma coisa. Eu olho aqui, como nós já fizemos a opção primeira etapa transformar, é só dar OK. Então ele já vai carregar para nós aqui. Então carregou as duas tabelas fatos. Tá ok? Então vamos lá. As duas tabelas. Tá ok aqui. Então nós vamos começar a fazer o que? O tratamento, a transformação. Então vamos lá. Beleza.
Beleza, fecho aqui. Então, vamos trabalhar a primeira etapa aqui. Quando você faz a importação na base de dados para o Power Query, primeira coisa que nós vamos estar avaliando aqui, a tipagem ao lado dos nomes daqui, ó, do menu. Então, eu tenho aqui, ó, código do produto, ABC. O que quer dizer ABC? É texto. Aqui, esse ícone aqui, que representa um calendário, ele já está tratado como data. Então, na medida que às vezes você faz a importação no Power Query, pessoal, o Power Query já faz um pré-tratamento já. Se ele já reconhece isso, as unidades que estão em cada coluna, as medidas, né, se o tipo, né, de dados, se é texto, é número, moedas, enfim, ele já faz um pré-tratamento quando ele reconhece. Nem sempre vai chegar a 100% disso aí, mas uma boa parte ele já consegue fazer esse pré-tratamento. Então, aqui no código produto, ele está com letra alfanumérico. Então, nesse caso aqui, a gente já pode deixar como texto, não tem problema. Aqui, última compra, está como data, aqui, ó. Você pegar aqui, ó, data, já foi tratado. Nome do produto, também já foi tratado. Fabricante, já foi tratado. ABC, SKU também. Centro de custo está como número, tranquilo. Vamos lá. Estoque está como número. O preço já está como decimal, ó. A gente já vai deixar ele assim mesmo, já está ok. Estoque mínimo está como número. Recompra já está como número. Quantidade de recompra está como número. É isso mesmo. Aqui nós temos aqui alguns itens aqui como inativo, né? E aqui o restante está como num. Por quê? São dados vazios, tá? Então aqui nós temos status, que produtos que estão inativos e o restante não está. Então outra coisa importante que tem no Power Query, pessoal, é uma ferramenta que veio acho que da versão do Office 2019 para frente, que é essa ferramenta aqui, ferramenta de qualidade dos dados, ó. Essa daqui que eu estou sublinhando aqui, ó. Onde nós temos aqui, ó, válidos, erro e vazio. Ele já te dá o tratamento aqui, ó, válido 100%, erro 0 e vazio 0. Então, por aqui, você já consegue analisar como que está as informações de cada coluna. Tá, ok? Então, você já consegue enxergar o que você precisa fazer aqui. É um tipo de um indicador. Aqui, ó, na última coluna status, eu tenho aqui válido 6%, erro 0, não tem nada de erro, e vazio 94%. Para esse caso aqui específico, eu não preciso fazer nenhum tipo de tratamento. Posso deixar como 1 sem problema. Mas tem outras situações, dependendo do projeto, da base de dados que você está transformando, você está tratando, aí você vai precisar fazer algum tipo de tratamento. Para o nosso caso aqui, para o nosso projeto, nós não vamos precisar se preocupar com os dados nulos, dados vazios, tá ok? Então, dados válidos 6%, é isso que nós vamos precisar. E aquilo que eu falo, na versão 2019 já veio com essa opção. Onde que nós habilitamos essa ferramenta aqui, ó? Nós vamos aqui, ó, no menu exibição, aqui, ó, exibição. Vamos clicar aqui, ó. E nós temos aqui, ó, setinha aqui, ó, qualidade da coluna. Tá ok? Então vem aqui, ó, só para efeito didático, ó, eu habilito e desabilito, ó. Na versão, as ferramentas Self-Service BI, pessoal, para título de conhecimento, ela veio do Office 2010 para frente. Nas versões 2010 e 2013, precisava fazer o download dos dois suplementos, Power Query e Power Pivot. E da versão do Office 2016, ele já veio nativo. Tá? Você ia na parte de opções lá, suplementos e habilitar. Sem problema nenhum, já vinha nativo no Excel. Só que na versão 2016 do Office não vinha com essa opção de qualidade da coluna. Na versão do Office 2019 para cá, já veio com essa opção. E no Power BI também tem essa opção aqui, qualidade da coluna também. Tá? Então, habilitei, está pronto aqui. Volto.
E vamos lá. Então, estamos lá aqui, página inicial, vamos começar a fazer o tratamento. Então, nesse caso aqui, ó, praticamente aqui, código do produto está ok, última compra está ok, produto está ok, fabricante SKU está ok, custo está ok. Então, aqui o custo, pessoal, não é número, é o custo do produto. Então, vamos tratar. Ele dá aqui substituir atual. Ok, vamos tratar. Aqui a quantidade de estoque. É número mesmo, que é quantidade. Preço está ok. Estoque mínimo está ok. Recompra a quantidade. Aqui está certo. Na verdade aqui, pessoal, aqui é no decimal também. Recompra é o valor. Tá? Já está ok também. Então vamos lá. Então aqui, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos inserir uma coluna, tá? Uma coluna chamada total do estoque. Então o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós temos o nosso estoque, né? Quantidade do estoque, o saldo, né? Então eu tenho aqui na primeira linha 132 e o meu custo. Então nós vamos fazer uma coluna chamada total do estoque. Como que nós vamos fazer isso? Então nós vamos primeiro aqui, ó, página inicial, eu vou no menu adicionar coluna, coluna personalizada, onde eu estou passando o mouse aqui, abrir uma janela, ó, criar uma nova coluna nessa tabela com base em uma fórmula personalizada. Cliquei, eu já coloco o nome aqui, ó, total estoque, tá? Vamos lá, total estoque. Vou inserir uma fórmula aqui. Então eu vou pegar aqui, ó, meu custo, inserir, vezes estoque, inserir. Prontinho, ok. Inseri uma coluna, total do estoque. Aqui eu já faço o tratamento decimal, pronto. Tá? E aí eu vou mover essa coluna. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou jogar ele aqui, ó. Ao lado aqui. Pronto. Total estoque, movi. Então praticamente a nossa tabela fato, F-estoque, já está ok. Tá? Então está tratado. Ok? Pessoal, e aqui ao lado nós temos uma janela aqui, configuração de consulta, onde a gente coloca o nome, né, renomear, seja tabela dimensão, tabela fato, né, tabela fato e tabela dimensão, e aqui as etapas aplicadas. O que seriam essas etapas aplicadas, pessoal? Vou até fazer aqui, ó, fazer uma borda aqui ao lado, ó. Aqui a fonte é a fonte da base de dados, onde nós importamos. Que ele navegou. O tipo alterado é aquilo que eu falei. Na medida que você importa a base de dados, o próprio Power Query já reconhece o tipo de informações de cada coluna. Se é data, se é texto, se é número, se é moeda, número decimal. Tá? Então ele já faz aqui, ó, tipo alterado. Ele já faz o pré-tratamento. Aqui nós podemos fazer o seguinte, excluir essas opções aqui e partir do zero o tratamento. Tá? Mas aí você faz uma análise durante após a importação e você vê, está de acordo? Está de acordo? Tá ok, pode permanecer esse tipo alterado, sem problema nenhum. Aí tudo que você faz de tratamento, ele vai inserindo aqui, ó, nessas etapas aplicadas. E vale lembrar, pessoal, o Power Query não tem opção que nem o Excel. Ah, fiz um tratamento errado, vou dar aquela opção da setinha, voltar. Ele não tem essa opção. Ctrl Z não existe. Mas temos aqui, ó. Eu posso pegar aqui onde está o xizinho aqui
aqui, ó, eu posso chegar aqui e excluir. Aí é como se fosse um Ctrl Z, excluo e faço novamente. Eu posso ir excluindo as etapas aqui e faço o tratamento novamente. Então, nós temos essa opção aqui. Ah, eu errei, eu inseri uma coluna errada, fiz um tratamento errado, eu clico no X, ele volta para a última etapa. Aí você volta e faz o tratamento novamente. Tá ok? Então vamos lá. Então aqui, nesse caso, ó, nossa tabela F-Stock já está com o nome, sem problema nenhum. F-Vendas também, já está com F-Vendas. E o nome de tabela fato e dimensão, pessoal, sempre a primeira letra minúscula e partindo da maiúscula e escrevendo. Não dá espaço. Caso for tiver dar um espaço, dá um underline, um tracinho, tá? Geralmente nunca dá espaço nos nomes aqui, tudo junto, já é um padrão. E qual é a diferença da tabela fato e tabela dimensão, pessoal? A tabela fato seria a tabela macro, né? Todas as informações que contempla a base de dados. São dados quantitativos. Então vamos partir aí. Nossa base de dados não é de 2015 a 2016, então nós temos N informações lançadas nessa base de dados, nome do produto, código do produto, esses dados vão se repetindo na tabela fato. Vamos dar um exemplo. Eu tenho um empreendimento, vamos supor, uma loja, estou vendendo meus produtos durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano. Então eu quero puxar um histórico de vendas do dia. Então lá eu tenho um mix de 5 produtos que eu comercializo e vou vendendo no período do dia, da semana, do mês, enfim. Então, todos esses 5 produtos, eu tenho 5 códigos para eles. Eles vão se repetindo. De repente, num dia eu consegui vender 5 produtos, o mesmo produto 5 vezes. Eu vou ter lançado no meu sistema lá que eu vendi esses 5 produtos 5 vezes no dia. E assim vai. Então, ele vai se repetindo, tá? Agora, ao contrário da tabela dimensão. A tabela dimensão é uma tabela qualitativa. Os dados não se repetem. O exemplo que eu dei aqui do meu empreendimento. Eu tenho um mix de 5 produtos, eu vou ter 5 códigos, um para cada produto, e quando eu criar minha tabela de dimensão, ele só vai conter esses 5 produtos que eu comercializo. Na tabela de dimensão ele não vai se repetir. Ao contrário da tabela fato. Ela vai se repetindo ao longo do período dessa base de dados. É a mesma coisa uma empresa. Ela não vai deixar de vender o produto dela por causa, não, tem que constar uma vez só. Não, ela vai vender, ela precisa faturar. Todo objetivo do empreendedor aqui é vender, é faturar. Então, na tabela fato, os dados se repetem, é uma tabela quantitativa. A tabela dimensão são dados qualitativos, os dados não se repetem. A mesma coisa aqui, eu tenho um cliente. Meu cliente, eu tenho 10 clientes, então é o total de 10 clientes. Só que durante o meu histórico de vendas, eu vou ter várias vezes vendendo para esse cliente. Ok? É a mesma coisa, o fabricante, eu vou ter várias vezes inserido na minha base de dados, na minha tabela fato, o nome do fabricante, do produto. E, enfim, aí vai embora. SKU é a mesma coisa, eu vou ter os SKUs vão se repetindo, o centro de custo a mesma coisa. Então, na tabela fato, todos esses dados eles vão se repetir. Eles são quantitativos. Agora, na minha tabela dimensão, eu vou estratificar. Eu tenho 5 centros de custo, vai conter só 5 centros de custo. Eu tenho 10 SKU, vai conter na minha tabela de dimensão somente os 10 SKU. Eu tenho 5 fabricantes, vai conter só 5 fabricantes. Na medida que nós formos desenvolvendo as tabelas de dimensões, vocês vão estar entendendo essa explicação que eu estou falando entre tabela fato e tabela dimensão. Só para finalizar. Tabela fatos, dados quantitativos, é a nossa tabela macro, é a nossa base de dados. Tudo que gerou no determinado período, né, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos e assim por diante. Nosso projeto contempla de 2015 a 2021. Então, tem várias vezes vendendo um produto X, várias vezes vendendo um produto Y, e assim vai. Na minha tabela, F vendas e estoque. Agora, nas tabelas de dimensões, vão conter a plena um item, um dado de cada. Tá ok? Então, vamos lá. Fizemos o tratamento aqui da nossa tabela F estoque. Agora, nós vamos para a nossa F vendas. Então, F vendas, clico nela. Então, aqui nós temos a data, que corresponde ao período que eu falei.
de 1/1 de 2015 a 31/12 de 2021. Então, aqui, aquilo que eu te falei, o pré-tratamento do Power Query. Então, ele já, na hora que nós importamos essa base de dados, ó, ele já deu aqui, ó, tipo alterado. Ele já alterou o tipo de cada informação aqui. Ele fez um pré-tratamento. Tá? Aí a gente vai fazer uma checagem para ver se corresponde a cada item de cada coluna. Tá ok? Então vamos lá. Voltando. Então, vamos lá. Primeira coluna, data, já está com data aqui, beleza. Pedido, alfanumérico. Então, nós vamos manter como texto. Cliente, texto. Tipo do cliente, texto. SKU, alfanumérico, vamos manter como texto também. Código do produto, a mesma coisa, ó. Alfanumérico, vamos manter. Centro de custo, número, somente número, tá ok. Produto, também texto. Fabricante, idem. Quantidade de pedido, mesma coisa. Preço já está como decimal, beleza. E custo também tá ok? Então, o que, que nós vamos fazer aqui na nossa tabela? Nós vamos inserir algumas colunas aqui, tá? Para a gente fazer o tratamento, tá? Então, vamos lá. O que, que eu vou precisar inserir aqui? Inserir a coluna de faturamento. Então, vamos aqui, ó, no menu adicionar coluna, que nós já estamos nele, ó, adicionar coluna. Então, nós temos aqui, ó, nos menus, o arquivo, página inicial, transformar, adicionar coluna e exibição. Então, nós vamos no adicionar coluna. Coluna personalizada, vamos colocar faturamento. Clico aqui embaixo. Então, nós vamos pegar pedido vezes preço. Cadê o preço? Aqui. Não, pedido não. Perdão, pessoal. Excluir quantidade de pedido, né? Quantidade de pedido. Quantidade de pedido. Pedido é um número. Vezes preço. Inserir. Tá, quantidade de pedido vezes preço. E logo abaixo aqui, pessoal, ó, o Power Query já dá aqui o tratamento, ó, da fórmula que você utilizou. Nenhum erro de sintaxe detectado. Quando você dá algum erro aqui na fórmula, ele já te dá uma mensagem aqui de erro, tá? Nesse caso aqui, ó, tá tudo certinho. Então, nós podemos inserir a nossa coluna. Então, ok. Ó, já inseriu aqui faturamento. Ele já está aqui, ó, ABC, como se fosse aqui alfanumérico. Eu vou colocar como número decimal. Então, nós já fizemos o tratamento da faturamento. E aqui, nós vamos pegar aqui coluna cliente, tipo de cliente e cliente. Nós vamos avaliar aqui, dar uma setinha e ver como que estão os nomes dos nossos clientes aqui. Ó. Aqui eu tenho, não está padrão, eu tenho início com maiúsculo e minúsculo. Aqui eu tenho tudo maiúsculo. Ok. Vamos ver o tipo de cliente agora, como que tá. Tá certinho, ó, tá legal, padrão. Vamos ver o produto, como que tá. Se aparece alguma coisa fora do padrão, tá certo. Então, o que que nós vamos fazer aqui, pessoal? Fabricante, a mesma coisa, vamos dar uma olhada. Fabricante. Então, fabricante aqui, ó, mesma coisa, nós vamos deixar um padrão. Então, o que que nós iremos fazer aqui, pessoal? Clico aqui na coluna fabricante, botão direito, transformar. Opção transformar. Então, eu quero colocar cada palavra em maiúscula. Então, se aqui eu tenho a opção deixar tudo minúsculo, tudo maiúsculo e as primeiras letras maiúscula e minúscula. Então, colocar cada palavra em maiúsculo. Então, cliquei e fiz a alteração. Aí, volta aqui no filtro,
Aqui estava tudo maiúsculo, já corrigiu para nós. Tá certinho. Dá um OK. Tá? Produtos só para desencargo. Tá certo. Vamos ver o nome do cliente. Tipo de cliente também tá certo. E o cliente. Vamos dar uma olhada aqui, fazer. Então nós vamos fazer a mesma coisa. Tá? Cada palavra em maiúsculo. Então clico aqui, cliente, botão direito, transformar cada palavra em maiúsculo. Tratamos, clico aqui, agora vamos dar uma olhada. OK, fizemos o tratamento, tá? Então, F vendas e F estoque, pessoal, já está tratada. Então, o que nós iremos fazer agora? Nós vamos criar as nossas tabelas de menções. Então, nossas tabelas de menções. O que nós iremos fazer? A primeira vai ser SKU. Então, como que eu faço? De vez de eu criar, eu vou já fazer assim, ó, bem mais rápido. Tem das duas formas. Você pode buscar, né? Importar novamente e fazer, buscar só o que você quer, né? Essa informação, né? Aí você faz o tratamento e aqui nós iremos fazer o seguinte, ó. Clico aqui, copiar, tá? Eu tenho duas opções, duplicar e copiar. Então eu vou em copiar. Colo, tá aqui. Aí eu vou já renomeá-la aqui, ó, D, primeira letra em minúsculo e SKU. Então já dei um Enter, nomeei. Então o que eu quero aqui? Eu quero apenas meu SKU, tá? Então eu venho aqui, clico com o botão direito. As outras colunas, pessoal, eu não quero. Então, como eu faço? Tem duas opções. Ou eu seleciono tudo que eu não preciso e removo, ou eu seleciono o que eu preciso e aqui, ó, eu tenho a opção, botão direito, ó, remover, eu vou remover aonde eu selecionei. Remover outras colunas, então aonde? Eu selecionei o que eu quero e as outras colunas eu não quero. Então nós vamos utilizar essa opção, remover outras colunas. A partir do momento que eu clicar aqui, ó, eu mantive só meu SKU, o que eu quero. O resto para mim não importa. Aí, pessoal, voltando o exemplo de tabela fato e tabela dimensão. Tabela fato, tabela macro, tabela quantitativa. Os dados são quantitativos, quantidade. As informações vão se repetindo ao longo do tempo. E minha tabela dimensão é dados qualitativos. Os dados não se repetem. Tá? Então, o que eu cliquei aqui? Eu tenho aqui o SKU do período de 2015 a 2021. Então, eles se repetiram. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu clico com o meu botão, clico aqui, página inicial, e eu tenho aqui, ó, remover linhas. Aqui, ó. Vou sublinhar aqui para vocês no campo, no grupo reduzir linhas, tá? E eu tenho aqui, ó, a opção remover linhas, tá? Então, vamos lá. Voltar, clico aqui. Então, remover linhas, aqui, ó. Remover linhas duplicadas. Todos os dados repetidos que estão duplicando, eu vou remover e deixar um dado de cada. Por isso que se chama tabelas, dimensões, dados qualitativos, não quantitativos. Ó. Remover duplicadas. Olha lá. Olha quantos SKU eu tenho dentro desse projeto. Tenho apenas 4. Então, você vê, dados qualitativos. As informações não vão se repetir. Então, já fiz o tratamento, já criamos a nossa primeira tabela dimensão, SKU. Tá? Agora eu quero minha produto. Como eu já fiz a etapa copiar, clico aqui colar. F vendas e vou colocar aqui de produto, dou um enter. A mesma coisa. O que eu quero na minha
de produto. Eu quero o nome do produto, que é o produto, e código do produto. Quero essas duas informações. Selecionei, tá? Então, vou clicar novamente. Cliquei em produto. Quando eu quero selecionar as colunas que eu preciso, eu pressiono, clico uma vez, pressiono a tecla Ctrl e vou selecionando. Ó. Por exemplo, quero essas aqui, ó. Então, voltando. Eu preciso do código do produto e o nome do produto. Botão direito, remover outras colunas. As outras colunas que não me interessam, eu vou eliminar. Remover outras colunas, ó. Ficou apenas código do produto e produto. Agora eu vou, a mesma coisa, pessoal. Vou na página inicial, no grupo reduzir linhas e remover duplicadas. Aqui, ó. Remover duplicadas. Removi, fiz o tratamento. Tá? Remover duplicadas. Então, nós temos aqui total de 69 produtos mix desse projeto. Então, já fizemos o tratamento, tá? Agora nós vamos para clientes. Colar de clientes. Pronto. Então, eu quero cliente. Então, cliquei aqui, ó, cliente, botão direito. Eu tenho essa opção aqui também, pessoal. Tanto o bom dessa ferramenta que você pode utilizar aqui no menu, né? Reduzir linhas, remover linhas e remover duplicados. E eu posso clicar com o botão direito, como se fosse uma opção de atalho, e aqui, ó, remover duplicadas. Mesma coisa, ó, remover duplicados. Botão direito, remover duplicadas. Olha lá. Remover. Só que eu não quero isso. Fiz errado. Tá? Não quero isso. Eu não remover as outras colunas ainda. Eu não removi. Então, aqui, ó. Lembra que no Power Query não tem Ctrl Z. Fiz uma etapa errada. Vem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Duplicadas removidas. Foi a última etapa que eu fiz. Eu não quero ela, ó. Eliminei, ele voltou. Aí eu faço novamente. Cliquei, botão direito, remover outras colunas. Eliminei, deixei só cliente e posso voltar com o botão direito agora. Remover duplicadas. Pronto, removi. Tem um total de 50 clientes. Pronto, já totalmente tratado. Agora eu quero centro de custo. Mesma coisa. Colar e vou de centro custo. Tudo junto, centro de custo. De centro de custo, mesma coisa. Eu vou buscar meu centro de custo. Vem aqui, ó. Aqui, centro de custo. Cliquei. Mesma coisa. Remover outras colunas. Deixei só o que eu preciso. Ou eu vou com o botão direito, ou eu vou aqui, ó. Então, remover linhas, remover duplicadas. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 centros de custo. Mais uma tabela de dimensão criada. Ok. Agora nós vamos para de tipo cliente. Colar. Vamos lá. De tipo cliente. Dei um Enter. Então, aqui, ó, tipo cliente. Cliquei. Botão direito. Remover outras colunas. E venho aqui no campo reduzir linhas, no menu inicial, no grupo reduzir linhas, remover duplicadas. Olha lá, tenho 3 tipos de cliente. Então, nossas tabelas de dimensões estão criadas em cima da nossa base de dados, com as informações, dados qualitativos. Agora, o que está faltando a gente criar? A nossa tabela de calendário. Então, qual a importância, pessoal, da tabela de calendário? A tabela de calendário, todo projeto, seja ele no Excel, seja ele no Power BI, sempre vai precisar de uma tabela de dados temporal. Então, o nosso projeto corresponde de 1/1 de 2015 a 31/12 de 2019. 2019 não, perdão, pessoal. 2021, 31/12 de 2021.
Então, eu quero fazer uma análise comparativa. Como que foi meu faturamento do ano de 2015, 2016 em relação a 2015? Eu evoluí, tive um aumento, tive uma evolução de vendas ou não? Ou foi pior? Então, se eu não tenho uma tabela de calendário, eu não consigo fazer essa análise comparativa. Por isso que a importância da tabela de calendário. Eu fazendo essa análise comparativa. Quantos por cento eu tive de evolução, performance de vendas? Quanto meu faturamento aumentou ou ele reduziu? Então, são dados de extrema importância para tomada de decisão. Qual que é o objetivo de projetos de dashboard? Em uma única tela, dar condição para o gestor da empresa analisar os dados inerentes a seu processo, que ele julgue necessário para analisar, que ele quer controlar, e essas informações vão estar apresentadas numa única tela, e ele, na hora que ele visualizar esses dados, que é conhecido como data visualization, né, os dados visuais, ele enxergou, bateu o olho, ele já toma a decisão de imediato. Então, num único clique, numa única tela, ele não vai precisar ficar navegando em várias, vamos usar o exemplo aqui, várias planilhas ou várias telas de um sistema RP para buscar uma informação e compilar essas informações para poder ter dados confiáveis para tomar decisão. No projeto dashboard, seja ele no Excel, no Power BI, já dá essa condição para ele, rápida. Então, essa é a importância de um projeto dashboard. Numa única tela, dá condições para o gestor da empresa analisar e tomar decisão rápida. Tá? Então, essa é a importância disso. Os dados quantitativos e qualitativos confiáveis para poder tomada de decisão. Tá? Então, é de extrema importância isso, eu ter uma tabela de tempo. Eu quero analisar o último ano, os últimos 3 anos e fazer uma análise, estratificar essas informações e criar medidas, funções que dá condições de você plotar isso numa tela e ficar de forma bem simples essa análise. Tá ok? Então vamos lá. Essa é a importância da tabela de calendário, pessoal. Ela dá essa condição de você fazer essa análise comparativa. Quanto que eu evoluí ou não em relação ao período que eu estou trabalhando, que eu estou analisando. Então vamos lá. Então, aquilo que eu falei no início da aula, eu vou estar ensinando a vocês a criar uma tabela de calendário automatizada. Então tem duas formas, a estática e a automática, que ela vai atualizar conforme a atualização da base de dados. Na medida que eu vou inserindo, vamos supor, essa base de dados é de 2015 a 2021, eu vou começar a inserir dados 2022, automaticamente a minha tabela de calendário já vai estar sendo atualizada automaticamente, porque ele vai estar buscando da minha base de dados. Tá ok? Então vamos lá. Como que nós vamos fazer isso? Já tratamos as nossas tabelas fatos, criamos nossas tabelas dimensões, agora nós vamos criar nossa tabela de calendário. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos aqui, ó, página inicial, vamos aqui, ó, setinha, nova fonte, no grupo nova consulta, tá? Nova consulta, página, menu página inicial, grupo nova consulta e nós vamos utilizar aqui a opção nova fonte. Então vamos lá. Clico aqui, nova fonte, outras fontes, e eu quero aqui, ó, consulta nula. Para criar uma de calendário, vai ser sempre essa opção, consulta nula. Cliquei, ele vai me dar aqui uma consulta nula. Próxima etapa, nós vamos aqui, ó, editor avançado. Nós vamos aqui, ó, no grupo consulta, ó, onde eu estou apontando a seta, e nós vamos aqui, ó, editor avançado, a segunda etapa. Então vamos lá, voltando, clico aqui, editor avançado. Então aqui, ó, let in. Então vamos lá, fonte. Como que nós vamos colocar aqui? Ó? Primeiro nome, data, tudo junto, pessoal, data inicial. Pessoal, só para título de informação, Power Query, ele é case sensitive. O que quer dizer case sensitive?
ele não é diferente do Excel. O Excel, você na hora que você está criando uma função ou fórmula, ele entende, na barra de forma pode ser maiúscula ou minúscula. Ele vai entender das duas formas no Excel. Agora, no Power Query, ele só reconhece maiúscula e minúscula. Se você digitar tudo maiúsculo ou tudo minúsculo, ele não busca as funções que estão dentro da linguagem M, que é o tratamento no Power Query, tá? Então, por isso que a gente tem colocado maiúscula e minúscula. Por isso que ele chama case sensitive, tá? Então, vamos lá. Então, o que nós vamos colocar aqui? A função. Eu vou apagar essas aspas. Então, vamos lá. Date. Olha lá. Date. Ponto. Start. Olha lá, já apareceu aqui, ó. Eu vou querer aqui, ó. Date start of year. Tá? O início da data do ano. Então, ó, já apareceu aqui embaixo. Eu vou selecionando aqui, ó. Date start of year. Quando eu falo em case sensitive, pessoal, já está aqui, ó. Letra maiúscula do D, ponto, o S maiúsculo do start, of maiúsculo e year maiúsculo Y. Então, sempre vai ser assim. Se eu digitar tudo maiúsculo, tudo minúsculo, ele não busca. Então, ó, já clico aqui. Date start of year. Próxima etapa. Eu vou colocar aqui, abro parênteses e vou digitar aqui list ponto min. Lista mínima, né? Seria o quê? A data inicial. Min. Olha lá, list min. Já apareceu aqui, ó, tá vendo? List min. Aí eu vou, abro parênteses de novo. Da onde que eu vou buscar isso? Por isso que ele fala da questão da tabela de calendário automatizada. Eu vou buscar da minha tabela fato, onde está todo o meu histórico de vendas, desde 1/1 de 2015 até 31/12 de 2021. Então, vou colocar aqui F vendas, ó, já apareceu aqui para mim, ó, F estoque, F vendas. Dou um tab. Aí, qual coluna que ele vai buscar? Eu preciso de informações de data, de período. Abro o colchete e coloco data. Aí eu venho, fechei, ó. Então vai ficar assim, ó. Data inicial igual date.start of year, que é a função. Abro parênteses, list min, que seria o quê? A minha data mínima, minha data inicial, que é 1/1 de 2015. Da onde que eu vou estar buscando isso? Da minha tabela fato, vendas, que lá está todo o histórico de vendas, do período de 2015 até 2021. E qual coluna que eu vou estar buscando isso? Da minha coluna data. Coloco entre colchetes, data, fecho com os dois parênteses e vírgula. Finalizei a primeira etapa. Dou um Enter. Agora eu vou colocar aqui, data final. Data final, espaço igual. Mesma coisa, ó. Date, ponto. Agora eu quero a minha data final. Eu vou buscar qual a função? Date end. End em inglês é fim. End, olha lá. Day, já apareceu aqui, ó, as opções das funções. Date end of day, date end of month, que é mês, date end of quarter, que é trimestre, date end of week, data final da semana, e date end of year. Então já está aqui, ó. Vem aqui, ó. Está em azulzinho selecionado, ó. Date.end of year. Então, já está aqui, ó. Função. Aí eu abro parênteses. Aí eu vou colocar aqui. Quando a gente fala na data final, então nós vamos utilizar a função list.máximo. Seria o quê? O máximo da data dentro buscando da base de dados. Então vai ser list.máximo. Ele já vai aparecer aqui, ó. Aqui, ó. List max, né? Que seria o máximo. List.max. Dou um tab. Já apareceu aqui para mim. Da onde que ele vai buscar isso, pessoal? F vendas, mesma coisa. F, já apareceu. F vendas. Abro o colchete, coluna data. Coluna data. Vem aqui, ó, finalizamos. Então, só para recapitulando aqui. Nome, data final, igual
date.end of year, abro parênteses, list.max. Da onde que eu vou estar buscando? Da minha tabela fato, F vendas, da minha coluna data. List.max seria o quê? A minha data máxima, ou seja, meu final do período, 31/12/2021, vírgula, dá um Enter. Agora, próxima. Eu quero buscar o quê? A minha quantidade de dias. Vou colocar aqui um nome, quantidade abreviado, tudo junto, dias. Quantidade de dias. Espaço igual espaço. A duração desses dias. Quantos dias contempla de 1/1/2015 até 31/12/2021? Então, nós vamos fazer aqui, ó. Qual que é a função? Duration. Olha lá, duration.days. Já apareceu aqui, ó. É essa a função. Duration.days. Dei um tab. Abro parênteses. Como que nós vamos fazer esse cálculo? Quanto que corresponde 1/1/2015 até 31/12/2021? Quantos dias dá isso aqui? Então, nós vamos utilizar uma função aqui. Então, nós vamos colocar data final. Então, vamos escrever aqui, data final. Ó, já apareceu aqui para nós, ó, data final. Porque ele já vai buscar dessa condição que nós colocamos aqui na primeira linha. Data final menos data inicial. Então, um menos o outro, nós vamos ter a quantidade de dias. Só que a gente precisa fazer o seguinte, um menos o outro, ele dá o valor exato. Só que se a gente for contar, vamos pegar um exemplo aqui, do dia tal, subtraindo, ele vai aqui, 10 menos 5 é 5. Agora, se a gente pegar contando o dia, porque ele subtrai um dia na regra da matemática, né? No conceito da matemática. Mas se a gente for contar de 1 até tal dia, ele vai dar tantos dias, porque a gente tem que contar aquele dia que a gente está contando, a gente não vai subtrair ele. Então, se eu pegar aqui, ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se eu pegar 25, 45 menos 10, ele vai me dar quanto? 35, certo? 45 menos 10, 35. Mas se a gente pegar esse 45, seria a data final, e esse menos 10, a data inicial, ele vai dar 35 dias. Mas se a gente contar do dia 10 até corresponde a 45, vai dar 36 dias. Então, a gente conta aquele dia também, para efeito de calendário, de data. Então, a gente coloca aqui no final da função, mais 1. Então, vamos supor, se do dia 31/12/2021 a 1/1/2015 dá 2.500 dias, porque ele subtraiu o 1. Então, ficou 2.500. Mas a gente tem que contar o dia primeiro. Então, fica 2.501. É só um exemplo. Eu não sei se dá essa quantidade de dias, mas só para o entendimento aqui, para efeito didático. Então, 31/12/2021 menos 1/1/2015, 2.500 dias. Ele subtraiu o dia primeiro e contou só do dia 2 para frente. Então, ficou 2.500 dias. Aí eu coloco mais um para contar esse dia primeiro. É a mesma coisa que nós vamos fazer aqui. Data final menos data inicial mais um. Aí ele vai contar. Se deu 2.500, o correto seria 2.501. Ele vai sempre cortar o último dia. Então, coloca mais um. Aí a gente tem o dado certinho, buscando a base de dados. Então, mais um, vírgula. Dá um Enter. Mais uma vez. Certo? Então, vamos lá. Seguindo o nosso roteiro agora. Aí nós vamos escrever aqui agora. Lista datas. Lista datas. Espaço igual. Então, nós vamos escrever aqui. List.dates. Aqui, ó, list.dates. Nós vamos listar essas datas agora. List.dates. Abro parênteses. Data inicial, ela já apareceu. Data inicial, vírgula. Espaço, quantidade de dias, ó, já apareceu aqui. Quantidade de dias, porque nós criamos na terceira condição aqui. Quantidade de dias, vírgula. Aí nós vamos usar o jogo da velha, o conhecido como cerquilha. Cerquilha, nós vamos escrever agora duration, tudo minúsculo, pessoal. Duration, certo? Agora nós vamos abrir parênteses.
nós vamos colocar aqui 1, espaço, 0, espaço, 0, espaço, 0. Ok? Aí, vírgula. E aqui, nós vamos escrever aqui, ó, in, a fonte. Fonte que seria o quê? Lista datas. Pronto, já apareceu aqui, ó, lista datas. Ok? Aqui, tira, aí, não tem essa vírgula, pessoal. Então, ó, como que ficou aqui? Alimentação. Data inicial igual date.start of year, lista mínima, que é a data inicial, né? Vai buscar na nossa tabela fato, onde contempla o período do projeto, e na coluna data. Data final, date.end of year, list.max, que é a data final, a lista máxima de data. Vai buscar da F vendas e da coluna data. Quantidade de dias, duration, a duração dos dias, que corresponde ao período, duration.days, data final menos data inicial mais 1. Lembrando, aquilo que eu falei, quanto corresponde do dia 31/12/2021 menos 1/1/2015. É aquilo que eu falei, se deu 2.500, conta o número 1, o dia 1. Então, mais 1 vai ficar 2.501 dias, tá? Final, lista datas igual list.dates, vai buscar da data inicial, quantidade de dias, que eu já coloco aqui, que é a condição que nós criamos aqui, a terceira função, que ele vai pegar a subtração da final menos inicial, quantidade de dias, a duração, aí nós colocamos essa condição, 1, espaço 000. Embaixo, para finalizar, list.datas. E aqui embaixo, ó, só para efeito, ó, ele já te dá aqui, ó, se seu editor aqui tá com algum erro, ó, nenhum erro de sintaxe detectado, tá? Então, nossa condição aqui para criar nossa tabela de calendário já está ok. Concluído, olha lá, ele criou, olha lá, 1/1/2015 e aí vai embora, ó, tá vendo? Tá buscando do data inicial e vai até a final, tá? Então vamos lá. Só para efeito, pessoal, eu vou até o final aqui, ó, para vocês verem. Ó, 2.557 linhas. Então, ó, 31/12/2021 a menos 1/1/2015, tirando, subtraindo o dia 1º, ele vai dar 2.556 linhas. Na verdade, aqui ele vai eliminar o dia 31, tá? Então ele vai buscar só até do dia 1º até o dia 30/12. Então por isso que coloca aquela condição de mais 1, porque o período finaliza no dia 31/12/2021, tá? Então é aquela condição, data final menos data inicial mais 1, tá? 2.557 linhas, tá? Então vamos voltar. Vamos lá voltar para o nosso início aqui. Vou arrastar. Beleza. Agora, qual que é a etapa aqui? Ela tá uma lista de tabela. A gente precisa fazer o tratamento disso. Então, como que nós vamos fazer esse tratamento? Nós vamos converter isso em tabela, tá? Por isso que chama tabela de calendário. Então, só para mostrar aqui para vocês. Listamos, fomos no editor avançado, criamos, ditamos as funções aqui da linguagem M para criar a tabela de calendário automatizada. Agora, a próxima etapa é o quê? Converter isso em tabela. Nós precisamos transformar isso em tabela. Aqui, ó. A gente vai aqui, ó. Tá vendo? Ó? No grupo converter para tabela, onde está a seta apontada aqui. Beleza? Então vamos lá. Clico aqui, ó, para a tabela. Aqui, ó, criar uma tabela a partir de uma lista de valores. Não precisa fazer nenhum tratamento aqui, pessoal.
nessa janela que abre. Só OK direto. Olha lá, converteu em tabela. Agora nós precisamos fazer o tratamento. Aqui ele sempre vai aparecer aqui, ó, ABC 123, alfanumérico. Nós vamos clicar aqui, ó, nesse ícone e nós vamos colocar aqui data. Tratamos para data e vamos renomear para data. Já está como tabela e você vê que o que nós fizemos aqui já está tudo. À medida que nós vamos fazendo o tratamento aqui, vai sendo inserido. Está vendo aqui, ó? Data inicial, data final, quantidade de dias, lista dados, convertido para tabela, tipo alterado e colunas renomeadas. Tudo que nós fizemos está aqui. Então, beleza, criamos nossa tabela. Agora nós vamos estar inserindo algumas informações que vai dar condições para nós fazermos as nossas análises comparativas quando a gente for entrar na parte da medidas DAX, criando as funções DAX. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, nós temos aqui nossa tabela de datas, do dia 1º de 1 de 2015 a 31 de 12 de 2021. Então, vamos lá. O que eu quero inserir agora? Eu quero inserir o mês. Como que eu faço para inserir o mês aqui? Mês, ano, trimestre, número do dia, quantidade de dia, número do dia, número de dias do ano, semana. Então, nós vamos estar, o Power Query dá essa condição aqui, muito simples de a gente estar fazendo esse tratamento. Então, nós vamos aqui, ó. Primeira coisa, menu, aqui, ó. Menu adicionar coluna, tá vendo aqui, ó? Tô sublinhando. Então nós vamos clicar aqui, ó, adicionar coluna e nós vamos utilizar aqui, ó, no grupo data e hora. Nós vamos utilizar essa ferramenta aqui, ó, data, tá OK? Então vamos lá. Cliquei. Então vamos lá. Clico aqui, data. O que eu quero? Primeira etapa, eu quero um ano. Vou em ano aqui e clico em ano. Olha lá. Ele já inseriu para mim a minha coluna ano. Então, 2015, ó, se eu for baixando aqui, ó, quando ele virar o ano, olha lá, 2016 e assim por diante. Então, vamos lá. Pessoal, outra coisa. Eu quero inserir agora o mês. Se eu clicar aqui, a minha ferramenta aqui no grupo data e hora, ela fica desabilitada. Por quê? Ele não entende o ano aqui como data, tá? Ele vai entender, nós sempre vamos partir da coluna data para inserir as novas colunas, tá OK? Então vamos lá. Ó, tá desabilitado. Agora eu venho aqui, ó, em data, ó, clico na coluna data, ele habilita. Então, data. Agora eu quero mês. Vou na opção mês e mês. Então aqui janeiro, fevereiro e assim vai. Ele sempre vai estar fazendo o relacionamento com a data. Ó. Aqui, 1 de 1 de 2015 é o mês 1. E assim vai. Mudou, ó, mês 2 e assim vai. Sempre vai estar fazendo a referência com a coluna data. Novamente, clico na data. Agora eu quero o quê? Nome do mês. Tá? Nome do mês. Mês nome. Então, como que nós vamos fazer isso aqui? Nós vamos inserir uma coluna, porque ele não vai dar esse nome do mês para você. Então, a gente vai fazer o que aqui, ó? Eu vou coluna personalizada, tá? Vamos ser aqui, ó, adicionar coluna e coluna personalizada. Aqui as opções, ó, eu não sei se ele dá o nome do mês. Vamos ver aqui, vamos tirar a dúvida. Mês, ele não... é nome do mês, ele já dá assim, ó. Tá OK, você não precisa inserir não. Mas tem essa opção de inserir também. Eu vou fazer das duas formas aqui para efeito didático. Nome do mês, vamos lá. Cliquei, nome do mês. Ó, ele já me deu nome do mês, janeiro. Então eu vou excluir aqui, ó. Tá vendo? Vamos supor que eu fiz errado. Olha lá, ele já elimina. Vamos fazer como se fosse... vamos supor que não tivesse essa opção. Vou aqui. Posso clicar aqui, não tem problema. Coluna personalizada tem das duas formas. Nome do mês. Nome, mês. Vamos lá. Qual a função que nós vamos usar aqui, ó?
date to test. Date to test. Aqui, ó, ela aqui já aqui, ó. Date to test. Date to test. Abro parênteses. Ó, abro parênteses. Essa função aqui, pessoal, é a mesma função texto do Excel. Igual a texto, tal, você já é a mesma condição. Date to test, eu vou buscar aqui. Aonde que eu quero buscar? Minha coluna data. Inserir, tá? Vírgula, espaço, abro aspas e coloco aqui 4 letras M. 1, 2, 3, 4. Mês completo. Se eu colocar 3, vai ser o meu mês abreviado. Então, eu quero mês completo. Clico aqui, fecho. Ó, aquele daqui embaixo, ó. Nenhum erro de sintaxe detectado. Essa é a condição bacana do Power Query. Ele já te dá aqui. Se tiver algum erro de sintaxe, ele já vai te dar um erro. Ó. Nenhum erro de sintaxe detectado. Ok. Olha lá. Ele já me deu aqui também coluna do mês, mês a mês. Tá? Então, temos dessas duas condições. Eu posso inserir nome do mês lá direto e criar uma coluna aqui também. Então, vamos lá. Vou finalizar aqui, vou remover. Então, vamos lá. Data, mês, nome do mês. Então, criamos aqui, tá? Aí ele está aqui, ó. Ele vem sempre com minúscula, pessoal. Aí eu quero transformar em colocar cada palavra em maiúsculo. Então, ó, já fiz o tratamento. Ó. O J, o início do mês com a letra maiúscula. Tratamos. Então, agora eu quero nome do dia. Então, vamos ver se tem na opção lá. Data, dia. Nome, dia. Vamos supor se eu não tivesse essa opção aqui. Eu poderia fazer a mesma condição que nós fizemos com o mês. Clico lá no menu adicionar coluna, no grupo geral, coluna personalizada e utilizar a função date to test. Busco na coluna data, abro aspa, coloco a letra, de vez de ser M, que é mês, a gente coloca D, que é a letra D de dia. Coloco os 4 letras D e vai dar o nome do dia. Então aqui é o nome do dia. Olha lá. Quinta-feira. Então aqui eu vou, clico o botão direito e vou colocar todas as letras, cada palavra em maiúsculo. Só para efeito didático, conhecimento. Vamos supor que não tinha opção lá. Venho aqui, ó, menu adicionar coluna, grupo geral, coluna personalizada. Vamos lá. Eu vou colocar, vou inverter aqui, ó, dia, nome, só para efeito didático. Então vai lá, igual a date to test, abro parênteses, eu quero data, vai buscar aqui, ó, na minha coluna data, vírgula, espaço, aspas. Eu quero nome do dia. 4 letra D e fecho a função. Então lá, date.toTest, vou buscar da minha coluna data, nome do dia. Olha lá. Olha lá, tá vendo? Mesma coisa. Então tem essas duas opções. Então eu não quero essa, já elimino. Então, nome do dia já está ok. Agora eu quero semana do ano. Clico em data novamente. Semana. Semana do ano está aqui, ó. Semana do ano. Beleza. Já tratou. O ano corresponde a quantas semanas, pessoal? 52 semanas. De janeiro a dezembro corresponde a 52 semanas. Tá? Volto aqui em data. O que eu quero agora? Eu quero trimestre. Venho em data. Opção trimestre. Trimestre do ano. Então, no ano nós temos 4 trimestres. Então, o primeiro trimestre é de janeiro a março. Janeiro, fevereiro, março. O segundo, abril, maio, junho. Terceiro, julho, agosto, setembro. Quarto, outubro, novembro, dezembro. Então, aqui, ó, janeiro, 1. Vamos lá, quando mudar para... Aqui, ó, nós já estamos em junho aqui, tá vendo? Ó, já mudou para o segundo. Ó, você vê, ó, abril, segundo. Então, já está ok. Vamos aqui novamente. O que nós queremos aqui? Dia do ano.
dia do ano. Então vamos lá, data, ano, dia. Aqui, ó, quero dia do ano. Já está aqui, ó, dia do ano. Na opção dia, eu tenho dia da semana, dia do ano. Então, dia do ano, já colocamos aqui também. Beleza. Agora eu quero mês abreviado. Então, vamos ver se nós temos a opção de mês abreviado aqui. Mês, não tenho. Tem mês, início do mês, fim do mês, dia do mês e nome do mês. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Clico aqui, mesma coisa. Adicionar coluna, coluna personalizada. Então, vamos lá. Eu quero mês abreviado. Mês abreviado. Então, nós vamos inserir a função date to text. Já apareceu ela aqui, ó. Abro parênteses. Eu vou buscar da data. Insiro, vírgula. Abro aspa. Eu quero mês abreviado. 4 letras M é o mês completo. 3 letras M é o mês abreviado. 1, 2, 3. Perdão, pessoal. Fecho parênteses. Nenhum erro de sintaxe detectado. E, olha lá, abreviou o mês. Então, eu já vou aqui, ó, já vou tratar para texto, certo? Texto. Ok. E vou transformar cada palavra em maiúscula. Cada palavra em maiúscula. Ok, já fizemos o tratamento. Agora, eu quero trimestre do ano. Eu já tenho aqui a coluna trimestre e já tenho a coluna ano, certo? Vamos lá. Só para efeito didático. Nós temos a coluna trimestre e a minha coluna ano. Eu quero criar uma coluna. Eu quero criar uma coluna ano barra trimestre, certo? Então eu vou botar aqui o ano aqui, certo? Ano, vamos supor aqui 2015 barra o traço 1. Então, 2015, 1. Então, 2015, primeiro trimestre. 2015, 2, segundo trimestre. Então, nós vamos estar criando essa condição. Como nós já temos criado a coluna ano e trimestre, como que nós vamos fazer? É bem simples, pessoal. Nós vamos clicar aqui. Primeiro, eu clico. O Power Query, quando a gente vai criar uma condição, que eu quero juntar essas duas informações, pessoal. Eu quero juntar a coluna ano com a coluna trimestre. Nós vamos estar unificando essas duas. Tá? Então, nós vamos utilizar a opção aqui, adicionar coluna, tá? Adicionar colunas, e nós vamos estar utilizando a opção aqui, ó. Tá apagada porque nós não fizemos nenhuma seleção ainda, ó. Tá vendo, ó? Nós vamos utilizar aqui, ó, no grupo do texto, tá? Mesclar coluna e no menu adicionar coluna. E nós temos a opção também, dessa mesma condição, em transformar coluna. Eu vou fazer as duas etapas para efeito didático, tá ok? Vocês vão entender qual a diferença de uma para outra. Então vamos lá. E o Power Query, ele respeita a ordem de seleção. Vamos supor, eu selecionei primeiro o trimestre e depois o ano, ele vai respeitar. Ele vai jogar, na hora que eu fazer a unificação das duas informações numa única coluna, então ele vai respeitar a ordem de seleção. Se eu selecionei aqui primeiro, então ele vai ficar 1/2015. Se eu selecionei ano, vai ficar 2015 e depois 1. Então, o que eu quero? Eu quero ano, trimestre. Selecionei ano e cliquei em trimestre. Perfeito? Aí, ó, você viu que habilitou aqui, ó, mesclar coluna. Vou aqui agora, ó. Você viu que ele já abriu uma janela? Mesclar coluna. Criar uma nova coluna com base na concatenação. É a mesma coisa, nós vamos concatenar. Né? Nós vamos estar unificando das colunas selecionadas no momento. Essa é a vantagem do tratamento de dados pelo Power Query, que você não precisa ficar inserindo funções. Tá? Você pode usar a função concatenar nessa condição que eu estou fazendo.
Tem a opção também que ele usa também para fazer o PROC-V, dá para fazer também, tá? Para esse projeto a gente não vai precisar estar usando, então vamos lá, mesclar coluna, cliquei. Ele vai aparecer aqui, ó, tá? Separador, eu vou colocar aqui personalizado e vou aqui, ó. Vou clicar um tracinho. Para esse exemplo vai ser um tracinho. Espaço, tracinho. Opa, não é igual. Tracinho, espaço. Ok? E eu quero já colocar o nome da coluna. Trimestre. Ano. Na verdade é ano, trimestre. Ano, trimestre. Ano, trimestre. Vou colocar trimestre, fica melhor. A ordem aqui não tem trimestre e ano. E dou um OK. Ó. Ele adicionou a coluna aqui para nós. Ó. Tá vendo? 2015-1. Olha lá. Vamos lá. 2015-2. Então, ano 2015, segundo trimestre. Tá? Então, vamos fazer a outra etapa que eu te falei. Tem a condição de fazer pela adicionar coluna e transformar. Então, eu vou eliminar. Eliminei, ó. Sumiu. Então, vamos lá. Vou ano, trimestre. Aí eu vou, de vez de adicionar, eu vou em transformar. Ó, ele vai me dar aqui a condição. Ó. Mesclar coluna. Tá vendo aqui, ó? No grupo coluna de texto. E eu tenho mesclar colunas. Então eu clico aqui. Separador. Espaço. Não. Personalizado. Espaço, tracinho, espaço. Trimestre. Ano. Vocês vão ver a diferença do transformar e adicionar. Ok. Vamos ver. Aqui, ó. Trimestre, ano. Tá vendo? Trimestre, ano, beleza. Agora, vamos ver. Cadê nossa coluna ano aqui, ó? Não tem mais. E o nosso trimestre não tem mais. O que ele fez? Porque nós fizemos o quê? A transformação. Ou seja, concatenamos a coluna ano com a coluna trimestre. Aí o que ele faz? Ele ajunta e deixa numa só. Aí ele não vamos ter mais a coluna ano nem mais a coluna trimestre. Para o nosso caso aqui, não é interessante. Então, essa é a diferença do transformar por adicionar. O adicionar, eu vou adicionar mais uma coluna. O transformar é o quê? Eu vou fazer a concatenização das duas colunas. Unifico em uma só. Então, não é o caso. Clico aqui, ó. Eliminei e voltou lá. Ano e trimestre. Então, vamos lá. Ano, tracinho, trimestre. Ok? E aí, adicionar, mesclar, personalizado, espaço, tracinho, espaço e trimestre, ano. Ok. Aí agora ele adicionou. Manteve as duas, ó. E tá aqui, ó. Trimestre, ano, já tá com texto. Agora, pessoal, o que eu quero? Eu tenho que tratar mais alguma coisa aqui nessa coluna. Eu quero que apareça aqui, 2015, 1, dependendo da condição do usuário que vai estar recebendo esse projeto pronto para analisar, de repente, às vezes, ele não entende que 2015-1 não é o 1, ele não vai. O que quer dizer esse 1? Ele não sabe se é trimestre, se é ano, se é mês, enfim, nós vamos fazer um tratamento agora. Vamos colocar aqui aquele símbolo do Alt 167, né, que corresponde a primeiro, segundo, terceiro, e depois do lado o nome trimestre. Como que nós vamos fazer isso aqui? Tá aqui, ó. Nós temos aqui, ó, a função, né, a fórmula. Aí eu vou clicar nela aqui, a cacetinha, ó, aqui para baixo, vou abrir. Aqui, ó, o último aqui, ó, test.from trimestre, vírgula, pt-br, que é Brasil. Aí o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos concatenar essas duas informações. O símbolo de primeiro, né, que é aquela bolinha, e o nome trimestre.
Então, nós vamos aqui, ó. Eu vou colocar aqui o E comercial, né? Olha lá. Concatenar, aspas, né? Ó, aspas. Aí eu vou colocar aqui, ó, Alt 167. Apareceu lá, bolinha com tracinho, espaço. Vou abreviar trimestre. Olha lá, trim. Prontinho. Fiz um tratamentinho aqui, ó. Volto. Olha lá. Olha que beleza. 2015, primeiro trimestre. E assim por diante, ó. Olha lá. Olha que maravilha. 2015, segundo trimestre. Então, o usuário que vai estar trabalhando, analisando esse projeto, né, essa tela dashboard, ele já vai saber que é 2015, primeiro trimestre. Não vai ter mais nenhuma dúvida. Então, pessoal, a nossa tabela de calendário já está ok, prontinha, né? Totalmente tratada. Vamos só fazer um último check-up aqui, checagem, data tá certo, ano, número, mês, número, texto, nome do mês, nome do dia, semana do ano, número, trimestre tá ok, dia do ano tá ok, mês abreviado, texto tá certo e trimestre, ano tá certo. Texto vai ficar como texto, tranquilo. Todas as etapas da nossa tabela de calendário está aqui. Agora aqui onde está consulta, nós vamos nomear agora de calendário. Prontinho. Então, de calendário. Sobe aqui. Então tá prontinho. Nossas duas tabelas fatos tratada, né? Nossas tabelas de dimensões, de SKU, de produto, de clientes, de centro de custo, de tipo cliente e a de calendário. Só para reforçar, a nossa tabela de calendário está na condição automatizada, né? Aqui está o nosso editor avançado, tudo que nós fizemos está aqui. A primeira interação que nós fizemos foi list dates, né? Aqui. Depois aqui, ó, foi tudo que nós fizemos aqui depois de converter a coluna data em tabela. Tratamos ela para data e o restante, as inserções das colunas, está tudo aqui, ó, no editor avançado. Tá ok? Então tá tudo aqui o tratamento, belezinha. Agora nós fizemos, seguindo o conceito da linguagem ETL, que é a linguagem do Power Query, E de extrair, T de tratar ou transformar, L em inglês é load, né, que é carregar, né, em português, né? Então, load em português é carregar. Então, extract, transform e load. Extraímos essas informações de uma base de dados, importamos essa base de dados bruta, lapidamos elas na opção T de transformar, fizemos todo o tratamento e depois, por último, nós vamos carregar. E a próxima etapa é o que? Nós vamos criar as nossas medidas DAX no outro suplemento da ferramenta Self-Service BI, que é o Power Pivot. Nós vamos estar fazendo na nossa próxima aula essa condição, tá? Então, qual que é agora? Vamos finalizar a etapa L de load, carregar. Então, nós temos aqui, ó, para efeito, setinha aqui, ó, no grupo fechar, e nós vamos fechar e carregar, tá ok? Então, vamos lá. Tracinho, fecha aqui. Só que nós não vamos clicar direto aqui, pessoal. Fechar e carregar de uma vez. Tem a setinha do lado do nome aqui, bem pequenininha, ó. Nós vamos clicar nela para abrir as opções dessa ferramenta. Então eu tenho aqui, ó, fechar e carregar, ele vai direto e já carrega para o Excel. Ele já cria uma tabela lá para o Excel. Nós não queremos isso. Como nós vamos para a próxima etapa, criar nossas medidas DAX no suplemento das ferramentas Self-Service BI, que é o Power Pivot, nós vamos colocar aqui, fechar e carregar para. Essa é a opção. Cliquei nela. Ele vai aparecer aqui uma janela. Importar dados. Então aqui, ó, selecione o modo como deseja exibir esses dados na pasta de trabalho. Eu quero como tabela? Não.
Relatório tabela dinâmica? Não. Gráfico dinâmico? Não. Nós vamos utilizar qual opção aqui, pessoal? A última aqui, ó. Eu quero apenas criar uma conexão. E depois eu quero aqui, ó. Eu vou habilitar essa caixa de seleção aqui, ó. Adicionar este dados ao modelo de dados. Beleza? Então, sempre vamos estar fazendo essa opção. Sempre fechar e carregar para. A não ser que você quer carregar como uma tabela direto e depois tratá-la no Excel. Né? Começar depois a criar as tabelas dinâmicas, enfim. Aí vai ser de acordo com a necessidade de cada analista desenvolvedor. Então, para o nosso caso aqui, para o nosso projeto nós vamos habilitar a caixinha apenas criar uma conexão e embaixo adicionar esses dados ao modelo de dados. Então, voltando aqui, então vamos lá. Apenas conexão, apenas criar uma conexão e vou adicionar esses dados ao modelo de dados. Por que isso, pessoal? Essa condição aqui que eu vou estar utilizando. Nós vamos deixar o nosso arquivo do nosso projeto mais leve, não vai ficar tão pesado. Ele vai ficar mais rápido, mais produtivo, mais performático. Não vai criar essa base de dados tratada no arquivo do tamanho grande, né, que demora para carregar. Então, o objetivo não é esse, é ter um projeto rápido, né? Na hora que criar, dependendo do equipamento do usuário, do hardware do usuário, for um hardware que não tem uma velocidade de processamento muito grande, então fica complicado. Então, essa condição de criar apenas uma conexão, ele vai ficar implícito dentro do Excel. Então, ele vai ocupar menos, vai exigir menos de processamento do hardware. Então, essa opção, essa é uma das vantagens quando você faz essa opção aqui, apenas criar uma conexão. Nós vamos estar deixando essas informações implícitas, que vai gerar perdão, pessoal, não vai exigir tanto do hardware do usuário, né? Não vai exigir menos processamento. Então, essa é a opção. Ele vai ficar todo esse tratamento que nós fizemos implícito, tá? Ele vai criar apenas uma conexão. Então, eu consigo buscar essas informações novamente, né? Vou lá em dados, consultar edições, né? Dados, né? Consultas e conexões, que está aqui, ó. Estou passando o mouse aqui, ó. Eu consigo analisar isso aqui novamente. Por isso que eu falo, consultas e conexões. Eu vou deixar ele implícito. Na medida que eu quero consultar novamente, eu vou lá e entro nessa opção aqui, ó, no menu dados, no grupo consulta e conexões. Tá ok? Então, vamos lá. Apenas criar uma conexão e adicionar esses dados ao modelo de dados. Ok. Olha lá, ele vai carregar aqui, ó. Tudo que nós fizemos, ó. Então, ele já carregou F-Stock, F-Vendas, 8.000 linhas carregadas, DSKU, D produto, D clientes, D centro de custo, D tipo cliente e D calendário. Então tá tudo aqui, beleza? Vamos salvar agora, salvar esse projeto. Vamos colocar ele aqui, mais locais. Aqui, ó, aqui já está aqui, já deu a opção aula. Vamos colocar aqui projeto dash, dashboard, underline, gestão, vendas e estoque, underline, aula. Vai chamar aí, projeto dashboard, gestão, vendas e estoque, aula. Salvar. Salvamos o nosso projeto. Aqui eu posso. Só para fim didático, pessoal. Aqui, ele, como eu falei, ele está implícito essas informações. Ele não carregou nada externo aqui numa tabela. Se eu fosse deixar como carregar direto, ele ia criar todas as tabelas aqui, ó, todas as planilhas que nós criamos, tanto fato e dimensão aqui, tá? E aí já ficava explícito essas informações. Mas no nosso caso aqui, nós vamos estar utilizando isso de forma implícita, que vai exigir menos de hardware, tá? De processamento. Então vamos lá, eu quero consultar isso novamente. Fecho aqui.
Estou em página inicial do Excel. Vou em dados, para efeito didático. Grupo consulta e conexões e clico aqui, consultas e conexões. Então, vamos lá. Fecho aqui. Dados, consulta e conexões. Ele abre aqui, passo o mouse aqui, e vou em editar. Ele já carrega o Power Query. Então tá tudo aqui, Eu já consigo. Preciso fazer algum outro tratamento aqui, alguma coisa, inserir alguma coisa? Tá? Perfeito aqui, tá? Então eu venho aqui e fecho. Beleza. Então tá aqui, vou voltar aqui e para a próxima aula, pessoal, nós vamos estar utilizando aqui, criar as nossas medidas DAX no Power Pivot. Aqui, no menu Power Pivot, tá? Nós vamos entrar nesse outro suplemento da ferramenta Self-Service BI do Power Query. Do Excel, que é o Power Pivot. Nós vamos criar nossas medidas DAX. E no Power Query, onde a gente faz todo o tratamento dos nossos dados, importando, transformando, tratando e depois carregando. E a próxima etapa é o quê? Criar nossas medidas DAX no Power Pivot, que é o suplemento, né, BI aqui do Excel. E depois nós vamos criar as nossa planilha auxiliar, nossa planilha de apoio, né, que nós vamos estar criando as nossas tabelas para poder depois criar nossa tela dashboard. Bom, pessoal, nossa primeira aula está encerrando. Espero que vocês tenham gostado. Primeira etapa foi a importação dessa base de dados para o Power Query, fazendo todo o tratamento dela, da tabela fato, estoque e vendas, criando as nossas tabelas dimensões e nossa de calendário totalmente automatizada. Na medida que a base de dados for sendo atualizada, criando novas informações dentro dela, a tabela de calendário já vai estar buscando dela todas as informações de período, tá? De período, tá? Então nós criamos essa condição no Power Query, que na minha opinião é muito melhor criar a tabela de calendário pelo Power Query. Já tem a condição de a gente criar pelo DAX também, pelo Power Pivot. E no Power BI também tem essas duas condições também, criá-la automatizada no Power Query e também dá para criar no DAX também. Só que aí já não tem essa condição de você deixá-la totalmente automatizada. Tá ok? Então, nessa videoaula a gente exemplificou a diferença de tabela fato e tabela dimensão, qual que é as características de cada uma, né? Nós estamos passando aqui para vocês. Criamos a de calendário, criamos as outras colunas que corresponde a de calendário, de mês, ano, trimestre, semana, que vai dar toda a condição de a gente criar depois lá na medida DAX as informações que nós precisamos para esse projeto. E com base na tabela fato, estoque e vendas também, né? Então essas duas tabelas, uma vão dar o aporte à outra, trabalhando de forma sinérgica, uma ajudando o outro, para poder a gente criar essas medidas DAX, depois criar a planilha de apoio e, por último, fazer a tela do dashboard que eu apresentei no início da aula, como vai ficar nosso projeto final. Bom, pessoal, mais uma vez quero agradecer a oportunidade, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, deixa nos comentários aqui no canal, na medida do possível eu vou estar respondendo, sempre quando as pessoas tenham dúvida em relação às minhas videoaulas, eu já respondo de imediato, na medida que eu tenho condição, eu já respondo, esclareço essas dúvidas. E não esqueça de dar um like, que vocês vão estar ajudando aí, propagar aí essas videoaulas do meu canal aí para as pessoas. Espero estar ajudando também essas pessoas a estar desenvolvendo seus projetos a partir do zero, passo a passo, para poder dar essa condição. Da mesma forma que quando eu precisei desses profissionais do mercado, eu fui assistindo as suas videoaulas, passo a passo, anotando, pesquisando, e hoje eu estou conseguindo desenvolver esses projetos, seja ele no Excel ou no Power BI.
E não esqueçam também de se inscrever no meu canal, que vocês vão estar ajudando o Anderson aí. Pessoal, mais uma vez, meu obrigado e até a nossa aula 2, né, que nós vamos dar dando condições da criação das nossas medidas AXA. Um grande abraço.